Olá, meus alunos! O que nós vamos fazer hoje? Vamos ver um pouco de modelagem, entidade e relacionamento. Então, nós vamos dar continuidade do que é modelo de dados. Nós vimos na aula passada que modelo de dados são ferramentas conceituais para descrição de dados, relacionamento entre os dados e, além disso, definição de restrições de integridade e semântica dos dados. Nós damos significado ao que a gente está falando. Tá? Então, para continuar a nossa aula, hoje nós vamos ver o modelo conceitual, modelo, entidade e relacionamento. Ele é um modelo que você descreve os dados sem se preocupar na forma que vai estar armazenado. Vocês vão pensar só como conceito, tá? Então, quem foi que criou o modelo entidade e relacionamento? Foi Peter Shenz, em 1976. Ele é um professor nos Estados Unidos e ele criou a notação de modelagem entidade e relacionamento. Existem vários tipos de notação. A gente vai ficar aqui para ver mais a notação de Shenz, tá? Então, o modelo entidade e relacionamento, como o próprio nome dele, ele tem entidades e tem relacionamentos. O que são entidades? É a representação abstrata de objetos do mundo real. Imagine que nós fôssemos modelar toda uma aplicação em cima de controle acadêmico. O que nós teríamos que pensar? Que entidades nós temos que representar? Aí entraria aluno, entraria professor, entraria histórico escolar. Então, todos seriam representações abstratas de objetos do mundo real. E um objeto é aquele que existe e é distinguível de outros objetos. Então, quando eu pensar assim, eu tenho professor, eu posso fazer um cadastro professor? Ah, posso. Então, já é uma entidade. Se eu for pensar, vou fazer um cadastro de alunos. Sim, então é uma entidade também. Tá? Ela se distingue no mundo real. Então, aqui eu tenho alguns exemplos: planta, solo, doença, talhão, semente, equipamento, professor, aluno, disciplina, turma. Um banco de dados ele pode ser modelado como uma coleção de entidades e relacionamento entre essas entidades. Então, por exemplo, um aluno se relaciona com uma disciplina. Por quê? Porque você vai ser matriculado numa disciplina, né? E o conjunto de entidades, eles são representados numa descrição informal como se fossem substantivos. Então, o que acontece? Quando você fala assim, um professor trabalha na universidade. O professor, a universidade são todos substantivos e eles são representados no modelo entidade e relacionamento como entidades. O modelo entidade e relacionamento, quando a gente vai representar os conceitos dele, tem várias representações. Neste caso aqui da entidade, eu represento como se fosse um retângulo, né? A representação é através de um retângulo. Então veja, eu tenho funcionário, equipamento, doença, planta, semente, aluno, professor, todos são representados dentro de uma caixinha chamada retângulo ali, tá? Então aqui eu tenho as representações e daí tem os atributos que a gente vai ver daqui a pouco, que são as características que a gente está descrevendo sobre uma determinada entidade. O modelo entidade e relacionamento também tem o conceito de relacionamento. É a associação entre objetos do sistema, a associação entre várias entidades. Então, o professor leciona disciplina, né? Um aluno é matriculado numa turma de uma determinada disciplina. E assim, é estabelecido o relacionamento entre as entidades, tá? Então, uma entidade fazenda tem um relacionamento de emprega na entidade funcionário, tá? Conjunto de relacionamentos, eles são representados numa descrição informal, porque quando vocês começarem a modelar, a projetar a aplicação de vocês vão ter que olhar para o mundo real, extrair os dados que vocês querem e vocês vão modelar conforme o modelo entidade e relacionamento. A descrição informal, em geral, o verbo que aparece na descrição informal, ele é o relacionamento entre as entidades. Então, no caso ali, o verbo empregar, né, é o relacionamento que existe entre fazenda e funcionário, tá? Continuando, como que eu represento o relacionamento? Através do losango.
Então veja aqui, uma planta tem doença, mas uma doença pode estar em várias plantas. Então aqui eu tenho a relação de que tem a doença aquela planta, tá? Além do entidade e relacionamento, nós também temos os atributos. Os atributos podem ser de entidade e atributos de relacionamento. Então, toda propriedade possuída por menos de um conjunto de entidade ou relacionamento. Então, eu posso ter lá os atributos da entidade, os atributos do relacionamento. Então, por exemplo, aqui, ó, nome, endereço e salário são propriedades de funcionário. Já o código, nome e descrição científica são propriedades de planta, tá? Quando se fala em atributos, eu tenho um atributo que ele é a chave da relação. Por exemplo, aqui eu tenho um atributo código que identifica uma planta. O RA de um acadêmico, ele identifica um acadêmico. Não existe dois acadêmicos na universidade que tenham o mesmo RA. Mesma coisa se fosse CPF. O CPF, não existem dois contribuintes do imposto de renda que o CPF seja igual. Cada um tem seu CPF. Então, identifica unicamente uma entidade. Então, o conjunto de atributos que determina unicamente a ocorrência de uma entidade. Pode ser tanto um campo como pode ser dois, ou pode ser mais. Vai depender depois de como você está modelando. Por exemplo, se eu tiver uma relação, uma entidade que é médico, e eu tenho a outra entidade que é o paciente, eu tenho uma relação entre os dois. No relacionamento entre os dois é a consulta. Então, eu tenho atributos do relacionamento consulta que representa a consulta, que é o quê? A data da consulta, qual é o horário da consulta, vai estar no relacionamento, tá? E eu posso ter atributos que podem tanto pegar o paciente como médico e virar o atributo chave do relacionamento. Então, pode ter mais de um, tá? Então, aqui eu tenho, veja, uma planta que ela tem várias doenças, mas uma doença é de várias plantas. Eu tenho um atributo no relacionamento que é a data. O que representa isso? Quando ocorreu aquela doença naquela planta. Então, a data da ocorrência da doença não poderia nem ser em planta e nem ser em doença. Como que é fácil de ver isso? Por exemplo, se eu estou falando da ocorrência da doença, lá eu tenho um cadastro de doenças, vai virar um cadastro de doenças depois, e aqui vai virar um cadastro de plantas. Então, a ocorrência daquela doença numa determinada planta tem que ser atributo de relacionamento. Então, eu tenho atributos que são determinantes, compostos e multivalorados. O determinante é aquele que identifica unicamente uma ocorrência no elemento de uma entidade. O que seria isso? Por exemplo, o CPF, o RA, que eu já falei, né? O código da disciplina. Esses são atributos que são atributos determinantes. Seu valor é único. Não vai existir dois acadêmicos com o mesmo RA, né? É único, você identifica unicamente. Como eu trabalho na universidade, quem me identifica aqui na UEPG é o RG, né? Então, esse é o atributo determinante. E deve ser sublinhado quando a gente faz a modelagem. O atributo composto, ele necessita ser dividido em subatributos, tá? Para que seu significado seja melhor compreendido. Por exemplo, eu tenho, no caso de endereço, o endereço ele pode ser subdividido. Por quê? Porque eu posso ter complemento, posso ter número, posso ter rua, avenida. Tem uma série ali de fatores de atributos que pode ser subdividido. Então, esse é um atributo composto. E multivalorado é quando ocorre que um atributo pode ter valores mais de um valor, né? Cada entidade é diferenciado com um asterisco. Então, o valor é tipo fone. Telefone de uma pessoa pode ter mais de um telefone. Então, é dessa forma que coloca. Então, eu tenho aqui, ó, a matrícula, que é um atributo determinante, que determina o funcionário. O código do produto, a série e o número da nota fiscal são dois atributos que identificam a nota fiscal.
e eu tenho o código ali que identifica o cargo, tá? Mas eu tenho os atributos composto e multivalorado. Aqui eu tenho um atributo composto, né? Onde o endereço ele pode ser subdividido em rua, número e CEP, tá? E no caso de funcionário, ele pode ter mais de um telefone. Então, eu represento na modelagem conceitual como um asterisco telefone ali, tá certo? Entidade fraca. Ela depende de uma entidade forte. Sempre uma entidade fraca depende de uma entidade forte. E a entidade fraca é representada pelo retângulo dentro de um outro retângulo. Então veja o caso do funcionário, para vocês entenderem bem. Um funcionário, ele tem N dependentes, ele pode ter vários dependentes, mas um dependente, ele é dependente de um funcionário só. Para eu saber de quem é aquele dependente, eu não consigo identificar ele só por código, ele não tem um atributo determinante que determina unicamente ele. Ele precisa do atributo determinante do funcionário. Por isso que quando for criar isso no relacional, o dependente vai ter lá a identificação do funcionário também, tá? O grau de conjunto de relacionamentos. Quando eu relaciono uma entidade com outra, se eu tenho um relacionamento, duas entidades se relacionando, é o relacionamento binário, que no caso aqui o agrônomo atende fazenda e uma fazenda é atendida por agrônomo. Então ali o grau é 2. Aqui o grau é 1 porque é a mesma entidade que está sendo representada aqui. É a mesma entidade, um cargo tem um outro cargo como pré-requisito. Então, esse é um grau 1 porque é a mesma entidade, por mais que ela se relaciona mais de uma vez ali, tá? Os relacionamentos, eles são identificados quantas vezes cada instância de uma entidade pode participar de um relacionamento, né? Então, no caso, eu posso ter relacionamentos binários 1 para 1, 1 para N, ou N para 1, né? E N para N. Vamos ver cada um desses, como que funciona. Então, veja aqui o relacionamento de 1 para 1. Quando eu digo com agrônomo, ele atende uma propriedade, ele só vai poder atender uma propriedade. E uma propriedade, ela é atendida por um agrônomo. Então, cada agrônomo só atende uma. E cada propriedade só pode ser atendida por um, tá? É a mesma coisa se eu fizesse assim, um funcionário, ele coordena um departamento, mas um departamento só pode ser coordenado por um funcionário, tá? Relacionamento de 1 para N, vejam só, um agrônomo pode atender várias propriedades, mas uma propriedade só pode ser atendida por um agrônomo. Então aqui está bem representado, então toda vez que vocês forem desenvolver o modelo entidade e relacionamento, vocês sempre façam a pergunta indo, depois a pergunta voltando. Um agrônomo pode atender uma ou vários, então é N. Sempre que for vários, você coloca N. E uma propriedade, pensa, você vai perguntar do lado de lá, uma propriedade pode ser atendida por um agrônomo. Então, é um aqui, beleza? Então, é dessa forma que vocês têm que pensar. Depois, tem o relacionamento de N para 1 aqui. Aqui já muda, porque veja, o agrônomo ele vai atender somente uma propriedade, mas a propriedade pode ser atendida por vários agrônomos, tá? Então, o cara só pode atender uma propriedade. Por isso que levantar os requisitos do mundo real é muito importante para vocês, para poder modelar de forma correta o que realmente representa o mundo real. E aqui nós temos relacionamento de N para N. Cada agrônomo atende quantas propriedades? No caso aqui ele pode atender várias, mas uma propriedade pode ser atendida também por vários agrônomos, tá? Então sempre pergunte indo e depois pergunte voltando. Aí vocês vão saber se vão colocar N ou 1, tá? Atributo de relacionamento. Veja, não pertencendo nem a produtos ou a fornecedores e sendo relevante ao relacionamento venda. São atributos de relacionamento. Veja, eu tenho produto que vai ter lá seus atributos, eu tenho fornecedor que vai ter todos os dados de fornecedor, mas o preço, a quantidade e o prazo
do produto que eu estou vendendo vai estar no relacionamento de venda, né? Eu não posso colocar nem em fornecedor e nem em produto, mas sim no relacionamento, porque é nesse relacionamento que vai acontecer a venda. Eu tenho também autorrelacionamento. O que isso representa? Que também chamamos de relacionamentos recursivos. São relacionamentos que ocorrem com a mesma entidade. Veja o caso de funcionário aqui. Um funcionário é casado com um outro funcionário que trabalha na empresa. Mas um funcionário da empresa tem um outro funcionário como seu cônjuge, tá? Então eu representei aqui. O que equivaleria a isso daqui? Só que eu não posso pegar e criar dessa forma. Tem que ser dessa forma, tá ok? Uma fazenda tem uma entidade funcionário e saber quais são os funcionários casados com outros funcionários. Então, representa-se desta forma. Relacionamentos múltiplos é quando a gente pode relacionar, veja aqui, materiais com requisições e com pedido de compras. Eu posso comprar materiais, posso fazer os pedidos, posso fazer as requisições, eu posso relacionar mais de uma entidade num relacionamento só, tá? Agregação. O que ocorre em agregação? Vejam aqui, ó. Eu tenho um funcionário que trabalha num determinado talhão, lá numa fazenda, tá? E ele está querendo usar um equipamento. Esse equipamento só vai ser utilizado quando o funcionário estiver alocado àquele talhão. Ele não pode usar o equipamento para ele. Ah, vou usar o equipamento agora para fazer qualquer coisa. Ele só pode usar o equipamento quando estiver trabalhando lá. Por isso que a relação aqui é com a entidade agregada. Outro fator importante aqui, sempre que a entidade só vai ser agregada se o relacionamento for N para N. Se fosse 1 para N, provavelmente não seria uma entidade agregada, tá? Só pode ser entidade agregada quando o relacionamento de N para N. Se fosse 1 para N, provavelmente a entidade aqui se relacionaria ou com funcionário ou com talhão, tá ok? Estrutura de generalização e especialização. Uma superclasse é uma generalização de um conjunto de especializações. O que ocorre aqui? Veja, um funcionário, ele pode ser um motorista, um agrônomo ou gerente. Para cada um desses, eu posso exigir alguns campos, alguns atributos que sejam específicos de um dos dois, de um deles. Por exemplo, aqui em cima eu posso ter código do funcionário, nome, endereço, telefone, pode estar aqui. Por quê? Porque todos, tanto motorista como agrônomo, como gerente, eles têm um código, um nome, um endereço, um telefone. Mas, por exemplo, a carteira de habilitação. Qual é a entidade que é necessária a carteira de habilitação? É motorista, porque o cara vai dirigir carros da empresa. Então, aqui se colocaria o atributo, né, o CNH. O agrônomo, de repente, precisa da fichinha lá, ou da carteirinha dele, de agrônomo, né? Então, teria que colocar aqui. E assim por diante. Às vezes tem casos que o motorista, ele vai ter uma ligação com o veículo, que ele vai dirigir um veículo. Não precisaria estar ligando o funcionário aos veículos, só o motorista. E assim por diante, tá? Aqui continuando, veja aqui, é o que nós tínhamos colocado lá. Aqui eu tenho quais são os atributos de funcionário e aqui embaixo eu tenho a habilitação do motorista, mas também registro se ele teve acidentes, como um atributo multivalorado, que pode ter mais de um acidente, tá? E lá tem a carteirinha do CREA, no caso de engenheiro agrônomo, tá ok? Nessa estrutura aqui, vejam como que ficou. Eu tenho o funcionário que está lotado em uma fazenda. Veja, todos os funcionários vão estar lotados numa fazenda, não só motorista, ou não só agrônomo, ou não só gerente. Todos eles. Então, eu ligo a funcionário.
tá? Mas quem gerencia a fazenda é o gerente, então eu faço uma ligação de gerente com fazenda. Veja que a relação é de 1 para 1. Um gerente, ele gerencia uma fazenda, mas uma fazenda só pode ser gerenciada por um gerente. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho um motorista que dirige vários veículos, mas um veículo pode ser dirigido por vários motoristas, tá? E aqui eu poderia colocar, por exemplo, aqui no relacionamento, qual foi o período que ele pegou o carro. Por exemplo, no dia tal, do horário tal ao horário tal, quem dirigiu foi o motorista tal, tá? Então isso poderia também estar representado ali. Eu tenho também atributos globais. O que são atributos globais? São associados a uma entidade ou relacionamento. São aqueles atributos que sempre vai ser a mesma coisa. Imagina que eu estou fazendo uma representação de uma aplicação para a Universidade Estadual de Ponta Grossa. Mas em vez de eu pegar e colocar lá um campo e estar escrevendo toda vez Universidade Estadual de Ponta Grossa, eu posso criar um atributo global que vai ser o nome da Universidade Estadual de Ponta Grossa. E sempre que eu precisar do valor, eu buscaria nesse atributo global. Seu valor é constante para todo o conjunto ao qual pertence, tá? Então, no empréstimo, considere que a taxa de juros será constante, tá? Então, quais são as recomendações para a criação do diagrama entidade e relacionamento? Antes de começar a modelar, conheça o mundo real. Vai conhecer o mundo real. Se você quer fazer um controle acadêmico, vai conhecer o controle acadêmico. O que é necessário? Quais são os dados? Quais as informações que eu quero obter a partir dos dados que eu estou modelando? Então, conhecer bem o mundo real. Identificar quais são as entidades, acadêmico, professor, disciplina, né? Conhecer todas as entidades que estão envolvidas. Para cada entidade, quais são os atributos que devem ser colocados? Por exemplo, se a entidade for acadêmica, eu preciso do que de acadêmico? Preciso do RA, preciso do CPF, do nome, endereço, telefone, da cidade que ele veio, qual curso que ele está fazendo, mas vai ser colocado em alguns atributos. Confrontar cada entidade consigo mesmo e com as demais à procura de possíveis relacionamentos. Qual o relacionamento que eu posso identificar de primeira? Existe um relacionamento do acadêmico com um curso, né? Então, coloque-se. Então, o acadêmico, ele está cursando um determinado curso. Verifique a existência de atributos de relacionamento. Por exemplo, ele está matriculado numa disciplina. O que vai acontecer? Ou está participando de uma disciplina, o que vai acontecer durante esse período? Vai ter uma nota, vai ter uma frequência, né? Se ele é aprovado ou não é aprovado, esses serão atributos de relacionamento. Desenhar o diagrama de relacionamento com todas as entidades, atributos, relacionamentos, classes, restrições, etc. Analise cuidadosamente todas as restrições que você impôs, né? Verificar se realmente cabe. Até que você e seus usuários estejam convencidos de que o diagrama entidade e relacionamento reflete fielmente o mundo real. Então, vocês vão fazer o modelo entidade e relacionamento. Lembra que eu falei que o modelo entidade e relacionamento, lá quando a gente falou das evoluções, o modelo entidade e relacionamento é o que mais se aproxima do mundo real. Então, quando vocês começarem a fazer o modelo entidade e relacionamento, feito esse exemplo aqui, uma pessoa, um agrônomo, ele pode não ser da computação, mas quando ele olha para o modelo desse, ele vai entender. Quando você vai explicar que o funcionário naquela fazenda pode ser motorista, agrônomo, gerente. Então, vocês levantam os dados, fazem o modelo entidade e relacionamento, o esquema entidade e relacionamento, passam para o usuário, até que vocês fiquem convencidos de que já se chegou à versão final e que pode ser passado para uma próxima fase. Então, seria, caso contrário, vai que você descobre que tem mais alguma coisa, começa lá de novo e vai verificar até chegar a uma versão final, tá ok? Então, gente, modelagem de entidade e relacionamento é muito simples, né? Tem os conceitos que estão envolvidos. Leia o material que está que a gente disponibilizou. Tudo que está lá vocês vão conseguir entender, né?
estudem bastante. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar e-mail ou me contactar via WhatsApp ou via plataforma EAD. Ok? Muito obrigada, gente.